É uma alegria falar com vocês através desta mídia. Eu oro a Deus através da vida de Yeshua, o nosso Senhor, que Deus, o nosso Pai, conceda a você que me ouve espírito receptivo, um coração amável, amigável, e que o Senhor te conceda espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele, do Eterno. E que o Senhor venha iluminar os olhos do teu entendimento. Esta era a oração de Paulo para a igreja de Éfeso. Este é o meu desejo para com a tua vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Poderia Deus se irar com o seu povo? Eu digo, mesmo depois do sacrifício da cruz do Calvário, onde Jesus lhe entregou a si mesmo, derramou seu sangue, entregou-se à morte para nos dar a remissão dos nossos pecados. Mesmo quando Deus quer ver algo em mim, e ele ver em Jesus, poderia Deus se irar com o seu povo hoje, como ele fazia nos dias de Moisés? E se eu falasse para você, Deus estar com raiva, qual seria a ideia? Qual seria a sua concepção? Qual seria o seu pensamento sobre isto? Deus estar com raiva? Deus está irado? Qual seria o teu pensamento? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero falar com você através desta mídia sobre um assunto. Tema: Deus estar com raiva. Deus estar com raiva. É sobre isto que eu quero falar. Sobre a raiva de Deus. Sobre a ira de Deus. Mas para isso eu quero usar da palavra de Deus e a partir de Romanos capítulo 1, versículo de número 18, quero trabalhar com você a raiva de Deus e como ela se manifesta. Empreste-me a tua atenção e certamente Deus tem uma palavra poderosa para nossas vidas. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz o seguinte: Mas a ira de Deus se manifesta desde o céu contra toda a impiedade e maldade dos homens que reprimem a verdade com injustiça. Vou ler de novo. Romanos capítulo 1, versículo de número 18 está escrito: Mas a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a iniquidade e maldade dos homens que reprimem a verdade com injustiça. Deus está com raiva. Deus está irado. Vamos descobrir com quem Deus está com raiva? Vamos descobrir com quem Deus está irado? Se nós estamos enquadrados nas condições que causam agitação em Deus e raiva, vamos entender este versículo. A palavra de Deus em Romanos 1, versículo 18 diz: Mas a ira de Deus se manifesta desde o céu contra toda iniquidade e maldade dos homens. A palavra grega, a palavra azébia, significa que Deus, que a ira do Eterno se manifesta do céu contra todo aquele que falta reverência para com Deus. A palavra contra toda iniquidade, a palavra iniquidade, a palavra maldade que aparece no versículo 18 de Romanos 1:18 é a palavra grega azébia. A palavra grega azébia significa falta de reverência ao Eterno.
falta de reverência a Deus, falta de temor, falta de consideração. Você já pensou quantas vezes nós, principalmente nós que servimos a Deus, suscitamos a raiva em Deus, a ira em Deus por falta de reverência? A Bíblia, ela foi escrita, a Bíblia é a palavra de Deus dada para a igreja. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando com a igreja, com o seu povo. Então, quando eu leio sobre pecado, é aquilo que Deus quer me proteger, quer me orientar. Deus quer me conduzir por um caminho de sucesso, um caminho de vida, não um caminho de morte. Então, tudo que eu leio na Bíblia é para a minha vida, é para a vida da igreja. Então, o texto de Romanos 1,18 não é para incrédulo, não é para as pessoas que ainda sequer aceitaram Jesus como Senhor da sua vida. Não. Romanos 1,18 é para a igreja, é para o povo de Deus. É para aquelas pessoas que caminham para a igreja, que professam o nome de Cristo, que dizem que têm fé em Deus, mas que não têm reverência com Deus, não têm temor de Deus, não têm respeito por Deus. Então a ira, a raiva do Senhor se manifesta desde o céu contra toda iniquidade e maldade. A palavra azébia significa que a raiva de Deus, a ira de Deus se manifesta contra todo aquele que não tem reverência para com Deus. A parte final do versículo diz que a ira de Deus se manifesta desde o céu contra toda iniquidade e maldade dos homens que reprimem a verdade com injustiça. A raiva de Deus, a ira de Deus, também é contra aqueles que reprimem a verdade de Deus com injustiça. O que seria reprimir a verdade de Deus com injustiça? Eu quero ler este mesmo texto primeiro, antes de explicar o que significa reprimir a verdade de Deus com injustiça. A Bíblia Amplificada diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 18. Pois Deus não ignora o pecado, e a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que em sua maldade suprimem e sufocam a verdade. Suprimem e sufocam a verdade. Então a ira de Deus, a raiva de Deus é contra todo aquele que suprime a verdade com injustiça. O que seria suprimir a verdade de Deus? O que seria suprimir esta verdade com injustiça? Por que Deus está irado? Por que Deus está agitado? Por que Deus está com raiva? Como que eu vejo que Deus está com raiva? Como que eu sei que eu não estou enquadrado nestas condições de suscitar no eterno raiva, agitação, movimento e ira? A palavra suprimir é a palavra grega katerro. A palavra katerro, ela fala de alguém que está detendo algo. Ela fala de alguém que está atrapalhando o avanço de algo. A palavra katerro do grego também mostra que o curso, o progresso de algo está impedido. Mostra que
algo não pode avançar, não pode ter progresso porque está sendo impedido, porque algo está atrapalhando. A palavra caterro também significa restringir. Então vamos entender melhor esta parte. A ira de Deus se manifesta desde os céus contra toda a iniquidade e maldade dos homens que reprimem a verdade com injustiça. A palavra reprimir é a palavra caterro do grego, que significa atrapalhar, deter, reter, impedir o curso e o progresso de algo. Neste caso, é a palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, as instruções de Deus, e elas não produzem em você o resultado esperado por Deus, você suscita em Deus a raiva, a ira. Você agita Deus na sua glória. Você faz com que haja uma movimentação, uma indignação. Você faz com que haja uma agitação em Deus em relação à sua vida. Como e por quê? Todas as vezes que você é instruído na palavra de Deus e não permite que ela mude o teu ser, e não permite que ela mude o teu caráter, e não permite que ela mude os teus pensamentos, e não permite que ela mude as tuas atitudes, então você está impedindo o curso, o progresso da palavra de Deus na sua vida. Quando a palavra de Deus diz perdoar e você não perdoa, você está impedindo o progresso, você está impedindo que a palavra de Deus tenha efeito na sua vida, que ela produza a vida, a salvação. A salvação não é algo pronto, como muitos pensam na igreja. A palavra de Deus em Filipenses, Paulo, se referindo aos irmãos em Filipos, diz: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. É necessário você desenvolver a salvação de Cristo na sua vida, deixando a palavra do Eterno, produzir em você, em mim, progresso. Quando ela diz: amai aos vossos inimigos e orai por eles, orai por aqueles que vos perseguem, e você não o faz, mas deseja a morte deles, você está impedindo, você está retendo, você está atrapalhando, você está segurando consigo o progresso, o avanço da palavra de Deus no teu ser. Quando a palavra de Deus diz: não fale mal do seu próximo, e você pratica a fofoca, você pratica a difamação, a calúnia, você amaldiçoa aqueles que não são teus simpatizantes, você tem uma língua venenosa. Quando a palavra de Deus diz: não pratique lachonará, que é falar sobre alguém, abrir uma fissura no caráter de alguém, na honra de alguém, você o faz, você impede o progresso, o avanço da palavra de Deus, e você causa em Deus um movimento, uma agitação, uma raiva, uma indignação contra você que professa a fé em Jesus. Quando a palavra de Deus nos orienta a fazer algo, a pensar sobre algo, e você se faz de tolo, você se faz de desentendido, você é um religioso, você é uma religiosa, você é alguém que atrapalha a obra de Deus.
Você é alguém que impede o avanço e o progresso do Evangelho, do Reino de Deus. Porque você recebe a semente da vida e a retém consigo, mas esta semente não produz em você mesmo os resultados que Deus espera que ela produza em cada ouvinte. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esta semente precisa produzir em teu ser, no meu ser, o reino de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 6 diz: que ninguém te engane com argumentos vazios, que te encorajam a pecar. Pois por causa destas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, aqueles que habitualmente pecam, que habitualmente vivem a pecar. Então, quando você recebe a palavra de Deus, seja por uma pregação, por um ensino, seja na igreja, seja numa reunião familiar, seja onde for, a palavra de Deus, ela não é uma palavra só dos templos. A palavra de Deus tem poder em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as instâncias, em todas as circunstâncias. A palavra de Deus é superior, a palavra de Deus é maior, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é a vida de Deus na sua palavra. Então, quando você impede o progresso dela na sua vida, quando você é um mau ouvinte, você impede o progresso, o avanço, você impede que haja resultados na sua vida através da palavra de Deus. Às vezes é por isso que a gente pede tanto para Deus algo e Deus está com raiva, irado para conosco, porque nós suprimimos a palavra de Deus nas nossas vidas. Colossenses capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte: por causa dessas coisas pecaminosas, a ira divina de Deus está chegando sobre os filhos da desobediência, aqueles que falham em ouvir e que rotineiramente e obstinadamente desconsideram os preceitos de Deus. A ira do Senhor, a ira de Deus está chegando sobre os filhos da desobediência. Como seria a ira de Deus? Sobre quais aspectos eu posso ver a ira de Deus? Como eu sei que Deus está irado? Esta ira é uma ira para me destruir? Esta ira, a ira de Deus é uma ira para me matar? Sobre quais aspectos a ira de Deus se manifesta? Para isso nós precisamos entender o termo que foi usado em Romanos 1:18, quando o escritor, o Espírito Santo, usou o termo ira. A palavra argei é a palavra grega para ira. A palavra argei é a palavra grega para ira. A palavra argei significa raiva. Então, todas as vezes que você retém o que ouve sobre a palavra de Deus e não deixa ela produzir em você o reino de Deus, mudanças, transformações, uma mudança mental, uma transformação de sentimento, todas as vezes que você se nega a mudar, se nega a perdoar, todas as vezes que você se nega a viver em santidade, todas as vezes que você se nega a andar de forma justa e digna, você impede o avanço e o progresso da palavra de Deus, então Deus fica com raiva. A palavra ira, a palavra argei do grego significa movimento e agitação. Todas as vezes
que você impede o avanço, o progresso da palavra de Deus, isso produz um movimento, isso produz uma agitação em Deus contra a sua vida, contra a minha vida, contra a vida de todo aquele que impede o avanço, o progresso desta palavra nas nossas vidas. É por isso que na igreja não deveria haver mais inimizades. Na igreja não deveria mais haver fofocas. Na igreja não deveria haver mais partidos, grupinhos malignos e diabólicos. Parecem mais filhos do capeta do que filhos de Deus. Grupinho que causam divisão. Grupinhos que causam contenda, só fofoca, só divisão, só maledicência, só coisas malignas. Por que ainda acontece isso? Por que ainda acontece oposição, briga, contenda, fofoca, inimizade dentro da igreja? Porque nós impedimos o avanço da palavra de Deus, que ela tenha progresso nas nossas vidas. A palavra de Deus diz, se possível, que os irmãos vivem em união. Não, nós fazemos o contrário. Nós fazemos exatamente o contrário. Nós vivemos em guerra. Não há respeito, não há consideração por ninguém. Há um nível elevadíssimo de bajulação. O salmista Davi orava a Deus para Deus cortar os lábios e quebrar o queixo dos bajuladores. Quem são os bajuladores? Aqueles que nos priva da verdade, aquela verdade que por mais que doa, mas que produz em nós uma atitude de transformação. Não, as igrejas estão cheias, as igrejas estão cheias justamente do oposto que a palavra de Deus espera de todos nós. Não, parece mais um campo de batalha, estrelismo, fofoca, contenda e um monte de coisas diabólicas. Todas as vezes que eu retenho, que eu suprimo a palavra de Deus, a palavra ira no grego é a palavra argei, que significa emoção violenta, vingança. Essa é a atitude que Deus tem quando Ele olha para qualquer um dos seus filhos que de forma deliberada, que de forma consciente deixa de praticar a verdade para praticar a injustiça. O texto que eu li diz que a ira de Deus se manifesta desde o céu contra toda a iniquidade e maldade dos homens que reprimem a verdade com a injustiça. O que seria reprimir a verdade com a injustiça? É quando você tem a possibilidade de fazer o bem, você faz o mal. É quando você vê alguém sendo injustiçado e você concorda. É quando você coloca o engano diante dos seus olhos em vez da verdade. É quando você defende o corrupto, a corrupção. É quando você aplaude o adultério. É quando você aplaude a fornicação. É quando você aplaude as contendas, as discórdias dentro da igreja, você acha que é normal. É quando você usa de engano em vez de usar de verdade, de justiça. Então você converte a verdade em injustiça. É o oposto. É quando você começa a praticar o oposto daquilo que Deus propõe para os salvos. Então você está convertendo a verdade em injustiça. E para isso, a indignação de Deus, a raiva de Deus, uma emoção violenta de indignação, um sentimento de vingança. Não pense que Deus se deixa escarnecer. Na época de Israel, eles pagaram um preço altíssimo por causa de seus pecados. Ainda que Deus, na graça, não venha agir como agiu nos dias de Israel, certamente Ele não deixará impune a minha vida e a tua vida, se assim nós nos comportarmos. A palavra de Deus não é para incrédulos lá fora. A palavra de Deus é para a igreja. Esta palavra é para a igreja.
é para os que estão caminhando para o céu, é para as pessoas que professam a fé em Jesus de boca, não de coração. Para a gente refletir, veja em você os resultados que deseja ver nos outros. Primeiro, a palavra de Deus precisa produzir em mim resultados, transformação, vida. Eu preciso ver o reino de Deus em minha vida. Eu preciso me sentir filho, eu preciso me sentir salvo, eu preciso me sentir forte, eu preciso me sentir como um verdadeiro servo de Yeshua. Você será a realidade do céu mais próximo que eles terão até que dê os primeiros passos. Por que a ira de Deus, a raiva de Deus, a indignação de Deus, o movimento e a agitação de Deus contra nós que descumprimos as suas palavras? Porque você é um livro aberto. Se as pessoas veem em você um mau comportamento, falar aquilo que o mundo lá fora fala, ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, fala as mesmas palavras de maldição, as palavras de engano que o ímpio que não conheceu Jesus fala. Eles terão mais dificuldades de vir para Jesus por causa da sua vida e por causa da minha. Então, quando eu digo, você será a realidade do céu mais próximo que eles, os incrédulos, os pecadores, terão até que dê os próprios braços, porque é em você que ele quer ver transformação. Ele não conhece Jesus nem a Bíblia, mas ele vai ver Jesus e a Bíblia através das tuas obras, através da forma que você age, através da forma que você fala, o comportamento que você tem diante da adversidade. Ou você age feito uma louca. Ah, o país está afundando, o país está na miséria. Isso é coisa de incrédulo, isso é coisa de homem que não tem fé no seu Deus. Nada está acontecendo no mundo que esteja à deriva sem a permissão de Deus. Deus tem um controle de todas as coisas. Então, é em você que o mundo precisa ver Jesus e o poder da palavra de Deus. A visão de Deus e suas leis eles vão enxergar em você. Em você. Mas se você não permitir que a palavra de Deus transforme o seu caráter, que a palavra de Deus transforme os teus pensamentos, que a palavra de Deus transforme as palavras que saem da tua boca, que a palavra de Deus venha transformar os teus caminhos, que ela venha redimir e regenerar o teu espírito, a tua alma, a tua consciência, ser renovada a cada manhã pelo poder da palavra de Deus. Certamente, as pessoas que te observam jamais terão vontade ou desejo de servir a Deus, porque você está servindo ao diabo e não a Deus. Você vai na igreja, mas é filho do diabo. Você professa a fé em Jesus Cristo, mas é filho do diabo. Porque a palavra de Deus é muito clara. São os frutos. É a forma que eu vivo, que eu falo, que eu acredito. É o que eu faço da minha vida que, de fato, diz quem eu sou. Você não pode falar de Jesus e amaldiçoar o próximo. Você não pode falar do amor de Deus, mas odeia o seu irmão. Você não pode falar de justiça, mas é corrupto. Corrupto na igreja, corrupto na sociedade, corrupto no trabalho. E quando eu digo, eu não me refiro a só uma questão financeira, eu me refiro a uma questão moral. Você aplaude a corrupção, você apoia a corrupção, você tem até candidatos preferidos, você tem até pregadores preferidos, você tem até cantores preferidos, sem se importar com a transformação, com a regeneração, com o testemunho dessas pessoas, você aplaude de pé. Com isto,
não há avanço e nem progresso da palavra de Deus na sua vida e na minha vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que haja um despertamento sobre nossas vidas no poder do Espírito Santo. Que a graça de Yeshua resplandeça sobre a tua vida e te conceda dias melhores e que a palavra do Eterno produza em você o reino de Deus e a vontade do nosso Pai soberano. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e que o Eterno te abençoe. Amém.